Som de chuva leve, goteira distante. Relógio marcando 23h47. Era segunda-feira. A cidade de Serra Dourada dormia sob um manto de neblina e silêncio. Casas antigas, ruas vazias, postes piscando como se respirassem em cansaço. Dentro de um prédio esquecido no fim da rua João Ribeiro, Lucas trabalhava sozinho. Técnico de telefonia há quase 10 anos. Conhecia cada som da central. Os cliques dos relés, o zumbido dos cabos, o cheiro metálico da fiação antiga. Aquela noite estava igual a todas, até que o telefone começou a tocar. Era o telefone da linha teste, uma linha interna que não devia tocar nunca. Lucas olhou para o aparelho com desconfiança. O som ecoava, metálico, insistente, como se viesse de dentro das paredes. Ele hesitou. Depois, atendeu. Central técnica. Aqui é Lucas. Silêncio. Som de respiração do outro lado. E então uma voz trêmula, suave, feminina. Mano, sou eu. Lucas sentiu o corpo paralisar. Aquela voz era a voz da irmã dele, Ana, morta há 7 anos. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio, tentando encontrar explicação. Podia ser um erro de gravação, um eco antigo. Mas quando a ligação caiu, o telefone voltou a tocar sozinho. O mesmo número, o mesmo timbre. Desta vez, a voz parecia desesperada. Por favor, não deixe ele entrar, ele. Lucas desligou o aparelho e verificou os cabos. Tudo estava normal. Nada indicava interferência, mas dentro da central o ar parecia mais pesado. O relógio parou, a luz oscilou e o som da chuva ficou distante, como se o tempo tivesse parado também. Naquela madrugada, ele salvou o áudio, chamou de linha fantasma, guardou o arquivo em segredo, mas a curiosidade foi mais forte. Na manhã seguinte, levou a gravação ao perito Jorge Alencar, antigo amigo da família, hoje policial técnico. Som de fita sendo colocada. Jorge ouviu em silêncio. A cada repetição, franzia mais o senho. Depois de um tempo, disse: "Isso não é interferência, Lucas. Essa voz é real." Lucas forçou um sorriso. "Real?" Jorge assentiu. "Humana, sem ruídos sintéticos, sem edição." Lucas ficou sem fala. "Mas ela morreu, Jorge, há 7 anos. O perito cruzou os braços e respondeu com calma: "Então, talvez alguém esteja te usando para enviar uma mensagem." Do lado de fora, o trovão estourou e a chuva aumentou. Naquela noite, Lucas tentou esquecer a voz, mas algo o inquietava. Cada vez que fechava os olhos, o som do telefone ecoava em sua cabeça. Era como se a ligação ainda estivesse viva, esperando para ser atendida de novo. Ele decidiu voltar à central no dia seguinte, fora do expediente. As luzes piscavam com instabilidade e o ar cheirava a fios queimados. O computador exibia uma notificação. Nova mensagem de áudio. Linha fantasma. O arquivo tinha data futura, gravado às 23h47 daquela mesma noite. Assustado, ele abriu o arquivo. A voz era novamente de Ana, mas agora ela chorava. "Mano, por que você me deixou lá?" Lucas afastou o fone dos ouvidos. Aquilo não era possível. Ninguém além dele sabia o que havia acontecido no carro naquela noite. Ele procurou Jorge mais uma vez. O perito o recebeu num corredor escuro da delegacia técnica. Jorge parecia diferente, pálido, inquieto. "Lucas, apague todos os registros dessas ligações e esqueça o que ouviu." "Por quê?" "Porque às vezes, o que volta do outro lado da linha não é quem você pensa." Lucas voltou para casa sem entender, mas naquela madrugada algo mudou. O telefone fixo tocou, mesmo estando desconectado. O som era abafado, distante, como se viesse de um cômodo vazio.
Ele atendeu com as mãos trêmulas. Do outro lado, o ruído de vento e uma batida lenta como um coração. Então a voz de Ana voltou, mais fraca, quase um sussurro. Ele está voltando, o mesmo que veio por mim. Lucas tentou responder, mas a linha caiu. Ele olhou o relógio. 00:30 em ponto. As luzes da casa piscavam como se o tempo oscilasse. Durante os dias seguintes, Lucas começou a receber mensagens automáticas no sistema da central, todas assinadas como Operadora 13. Os textos eram simples. Não apague o que ela disse. Ele está nas gravações. Volte a casa. Lucas achou que alguém estava invadindo o sistema, mas ninguém fora dele tinha acesso. Som de fita girando lentamente. Ele conectou o antigo gravador da irmã ao computador. O visor mostrou um código binário. Quando decodificou, encontrou um nome: Jorge. O coração disparou. O arquivo seguinte tinha apenas uma frase: Ele veio por mim também. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Cada ruído da casa parecia um chamado. O vento arranhava as janelas como se pedisse para entrar. E a cada lampejo do relâmpago, ele via a sombra de alguém parada no corredor. Ele tentou se convencer de que era o medo pregando peças. Mas quando ligou o computador, o monitor piscou com uma mensagem: Você deixou ela queimar. As letras tremiam, distorcidas, como se o próprio sistema estivesse sendo corroído. Lucas ficou paralisado. O suor escorria pelas mãos. Ninguém sabia o que aconteceu no carro. Ninguém. Mas agora, alguém estava jogando com a culpa que ele tentou enterrar. Aquela voz, aquela frase, ecoavam como uma confissão. Ele voltou à garagem e olhou o carro velho, ainda coberto por uma lona. O cheiro de gasolina ainda o fazia sentir náusea. Naquela noite do acidente, ele havia prometido que nunca mais tocaria naquele veículo. Mas agora, o carro parecia esperar por ele, como uma lembrança viva. Som de chuva batendo no telhado. Lucas puxou a lona. O interior do carro estava queimado, coberto de fuligem. Mas no banco de trás, algo o fez recuar. Havia um telefone, o mesmo modelo antigo da central. E ele estava tocando. Ele se aproximou hesitante. O toque era abafado, pesado, como se viesse debaixo da água. Ele atendeu. Ana? A voz respondeu fraca. Você prometeu não me deixar. E então gritos, chamas, ruído de metal se partindo. Lucas soltou o aparelho e cambaleou para fora. O ar estava frio, mas ele suava. No chão, as marcas de pegadas molhadas se estendiam até a rua. Ele as seguiu por instinto. As pegadas terminavam diante de uma cabine telefônica quebrada. Dentro da cabine, apenas o ruído de linha morta. Mas colado ao vidro, um papel envelhecido. Volte para casa, Lucas. A ligação ainda não acabou. O papel estava assinado com a caligrafia de Ana. Lucas sabia o que precisava fazer. Voltar à casa onde tudo começou. A chuva castigava a estrada e cada relâmpago iluminava o asfalto rachado. O som do limpador do carro marcava o ritmo da ansiedade em seu peito. Quando chegou, a casa parecia menor do que lembrava, mas o ar estava denso, pesado, quase sólido. O portão enferrujado rangeu como se gritasse ao ser aberto, e a porta da frente já estava destrancada. Ele entrou com uma lanterna na mão. O pó dançava no ar, e o cheiro de mofo o fez tossir. O relógio de parede marcava 00:30 exata, o mesmo horário de todas as ligações. O telefone antigo estava sobre a mesa, envolto por teias de aranha. Lucas se aproximou devagar. O toque soou. A lanterna tremia em suas mãos. Ele atendeu. Silêncio. Depois, o som de respiração pesada e uma voz masculina, fria. Você demorou demais. Lucas reconheceu o tom. Era Jorge.
mas a voz parecia vir de muito longe, como se fosse reproduzida debaixo d'água. "O que você fez com ela?" Lucas perguntou. A resposta veio em sussurros. "Ela me contou tudo, antes de morrer." Som de fita rebobinando lentamente. O telefone caiu da mão de Lucas. As luzes piscavam. O som de passos ecoou pelo andar de cima. Ele subiu as escadas, sentindo o piso ranger a cada passo. O corredor estava coberto por marcas de mãos escuras, como carvão nas paredes. Do quarto da irmã vinha um zumbido constante. O gravador dela estava ligado. Lucas girou o botão. A fita girava e a voz de Ana surgiu. "Ele me encontrou e disse que você voltaria." Som de vento invadindo o cômodo. Lucas se virou. Jorge estava na porta, o rosto coberto de fuligem, os olhos brilhando no escuro. Na mão, um gravador de fita idêntico. "Curioso, não é? Você trouxe isso tudo de volta." Lucas recuou, tropeçando na cadeira. "Você matou ela." Jorge deu um sorriso torto. "Ela quis falar. Eu só apertei o REC." Ele ligou o gravador e, pela primeira vez, Lucas ouviu a própria voz na fita. "Ana, corre!" O som foi seguido de gritos e vidro se quebrando. A mesma noite, o mesmo momento, mas contado do outro lado da linha. Som de vento forte, trovão intenso. Lucas gritou. O chão estremeceu, a fita se partiu. Tudo ficou escuro. Silêncio absoluto. O som do trovão ecoou até desaparecer. Quando Lucas abriu os olhos, a casa estava silenciosa. A lanterna tremulava no chão, projetando sombras tortas nas paredes. O telefone estava novamente no gancho, mas agora a luz vermelha permanecia acesa. Ele caminhou devagar até a mesa. Sobre o telefone, uma fita cassete recém-gravada. No rótulo, escrito em letras tremidas: "Para você, mano." Lucas engoliu em seco. Colocou a fita no gravador e apertou o play. Som de estática suave. A voz de Ana soou serena, diferente de todas as vezes anteriores. "Se você está ouvindo isso, é porque ele já foi embora. Eu só queria que você soubesse que eu te perdoei." A voz se distorceu. Um ruído, como vento passando por um fio de cobre, atravessou a gravação. A mensagem continuou. Ele usava nossas vozes para se esconder, mas agora não tem mais onde se esconder. Lucas percebeu que o chiado aumentava. A fita parecia se regravar sozinha. Do ruído, uma nova voz começou a surgir. A dele mesmo. "Ainda estou aqui." Ele jogou o gravador no chão. A fita se partiu, mas a voz continuou vindo, do telefone. O aparelho tocou. Desta vez, o som era grave, profundo, como um rugido elétrico. Lucas atendeu, hesitante. Silêncio. Depois, sua própria voz respondeu: "Central Técnica, aqui é Lucas." Ele deixou o telefone cair. O som ecoou pela casa vazia. Lá fora, a chuva cessava. O vento frio atravessou as frestas das janelas, apagando a chama do abajur. E pela primeira vez em anos, a casa ficou completamente escura. Som de fita rebobinando. Dias depois, a polícia chegou ao local. Encontrou a casa intacta, sem sinais de incêndio ou invasão. Mas sobre a mesa havia uma fita cassete tocando sozinha. Nela, a voz de Lucas dizia calmamente: "Não deixe ele entrar." A gravação repetia sem parar, até que a bateria acabou. O agente que recolheu o material jurou ter ouvido o telefone tocar quando saiu da casa. Ninguém acreditou. Mas no relatório oficial constava uma observação: luz vermelha piscando no aparelho, possivelmente defeito elétrico. Som de chuva voltando, distante. A câmera se afasta, revelando a central telefônica novamente. Um novo técnico, Davi, chega para o turno da noite. O telefone começa a tocar.
Ele atende. Central técnica, aqui é Davi. Silêncio, e uma voz rouca responde. Oi, eu sou o Lucas.